Olá pessoal, eu sou o Diego Mota e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui para falar da minha próxima viagem, que vai ser daqui a 2 dias. Na verdade eu vou fazer um intercâmbio, e aí eu resolvi vir aqui no canal falar sobre esse tema, porque eu acho que vai ajudar muita gente que já está planejando estudar fora, ou que ainda nem planejou, mas já sonhou com isso. Desde que eu comecei a estudar inglês com 15 anos, nos meus primeiros cursos do idioma, eu já imaginava em algum momento conseguir e poder estudar fora, pelo menos por um curto período, nem que seja. Só que para fazer intercâmbio tem muitas decisões envolvidas, né? E é sobre elas um pouquinho que eu vim comentar aqui para ajudar quem precisa. Então tem decisões de para qual país, cidade você vai, quanto tempo você vai ficar, qual tipo de intercâmbio que você vai fazer, o custo de vida na cidade, o que você precisa se preparar para levar para o intercâmbio ou fazer até chegar o momento dele. Então tem várias decisões que ao longo do vídeo eu vou comentando, além, é claro, de como que vai ser o meu intercâmbio em si, que vocês vão acompanhar aqui no canal também. E também talvez a pergunta que todo mundo faz, geralmente para quando eu comento, é quanto custou o meu intercâmbio. Fiquem até o final do vídeo que eu com certeza vou comentar para vocês. Então vamos começar falando dos tipos de intercâmbio. Existem alguns tipos que você pode fazer, então, por exemplo, eu vou estar listando aqui do ladinho esses tipos para vocês. Você pode fazer um intercâmbio só de idioma mesmo, de só estudar o idioma, no meu caso o inglês, eu vou usar ele como exemplo, tá? Então você pode estudar só inglês, por exemplo, então sem fazer mais nada. Existe o intercâmbio que você estuda e trabalha ao mesmo tempo, e aí geralmente são intercâmbios mais longos, digamos assim. Tem os muito conhecidos que é para a Irlanda, ficar 6, 8 meses, e aí tem outros países também que tem o mesmo modelo. Então você vai para estudar no meio período do seu tempo ali do dia, e na outra metade você trabalha no país. E aí geralmente são trabalhos em hotelaria, restaurante, limpando casa, então são trabalhos nesse sentido. Existe intercâmbio voluntário, onde você vai, por exemplo, para uma África da vida e se voluntaria para trabalhar em algum projeto com animais, que é muito comum, ou algum outro país com algum outro tipo de voluntariado. Então, é outro tipo que existe. E existe um intercâmbio só para você estudar um curso profissionalizante, por exemplo. Então, você já tem uma área estabelecida, uma carreira, você quer fazer um curso fora. Você consegue, só que esse intercâmbio você tem que ter um idioma um pouco mais avançado para conseguir aproveitar muito bem esse curso especializado, digamos assim, né? E o curso de idioma, foi o primeiro que eu comentei, é o que eu vou fazer. Então, eu estou indo só para estudar inglês, que já é só, mas já é muita coisa. Então, é realmente o meu foco de aprender bem o idioma, me desinibir, que eu acho que eu fico muito travado de vez em quando com o inglês. Então, eu estou indo para estudar. Bom, agora eu já dei meu checkzinho ali no tipo do intercâmbio, que é para estudo. E aí vem a próxima pergunta: por conta própria ou por agência de intercâmbio? Eu vou fazer por agência, porque eu me sinto mais seguro e mais tranquilo, porque tem muita decisão envolvida e os valores, obviamente, são mais altos para ter esse investimento, assim. Então, por conta própria, você precisa se organizar melhor para tratar sobre tudo isso separadinho e você mesmo vai ter que tomar todas essas decisões. Então, por agência, eu acho mais tranquilo e mais cômodo para mim, porque aí eles já têm todo o know-how de fazer esses intercâmbios, de fazer o contato com a escola que eu vou estudar, de entender o país, talvez de ver onde eu vou ficar. Então, eu prefiro ver com eles, assim. Então, eu fico mais preocupado em outros itens que eles não se responsabilizam e também planejar esse meu intercâmbio como um todo, né? Então, eu vou ir por agência. E aí, por conta própria, você tem que ir atrás de tudo, né? De qual escola, onde ficar, como gastar, o que precisa levar. A agência ela já consegue também te dar uma listinha, te dar uma noção do que você vai precisar. Falando um pouquinho de agência, que é o meu caso, tem várias agências de intercâmbio no país, assim. Eu fui atrás de 2 aqui em Florianópolis, que é onde eu moro, para fazer orçamento. Então, fiz de 2, fiz orçamento para várias cidades, na verdade, porque eles sempre perguntam, para onde você gostaria de ir, qual que é o seu tipo de viagem preferida, para você fazer um intercâmbio em algum local que faça muito sentido para você. Então, eu fui atrás de 2 orçamentos, conversei, isso foi ao longo da pandemia, então eu já estou há uns 2 anos pensando em fazer isso. Beleza, fiz orçamento, deixei ele guardadinho, porque eu estava mais
pensando em realmente indo atrás de entender valores, investimento, quanto que seria o gasto que eu iria ter. E aí deixei guardadinho para um próximo momento. E aí o momento acabou chegando esse ano. Então aí esse ano eu voltei nesses orçamentos para dar uma olhadinha. E aí também fui atrás de um outro de uma agência de São Paulo, que é a que eu vou fazer, que é a Vital Intercâmbios. Não é publicidade, mas eu estou comentando. Que eu vou fazer para essa agência, então ela é de São Paulo, tive todo o contato online de fazer reuniões por vídeo, atendimento ali no WhatsApp, por e-mail e tudo mais. Bom, o próximo tópico agora é país e cidade, então onde fazer o intercâmbio? Eu gosto muito dos Estados Unidos, como vocês já devem saber, porque eu viajei agora há pouco para Nova York, em fevereiro. E Nova York é uma cidade da vida. Então, sempre quando eu fiz orçamento, eu sempre pedi de Nova York para entender, tipo, será que eu consigo passar ali umas semanas, um tempinho na cidade que eu amo? Mas, ao mesmo tempo, eu pedi de outras também para entender se financeiramente teria muita diferença. Então, quando você vai fazer um orçamento de intercâmbio, você tem que entender, obviamente, qual que é o país que fala o idioma ali que você quer aprender. Então, exemplo, inglês. Tem Estados Unidos, tem Inglaterra, tem Malta, que é muito conhecido, tem Irlanda, Austrália, Canadá, Nova Zelândia. Então, tem vários países, África do Sul, que você pode aprender inglês. Mas também depende muito de como que é o seu tipo de viagem, de viajante, né? O que você gosta. De uma cidade grande, de uma cidade do interior, uma cidade pequena. Então depende muito, assim. Eu, por exemplo, prefiro cidade grande, então tipo Nova York, uma Toronto, Montreal, cidades muito conhecidas e que tem muitas coisas para fazer do que numa cidade do interior, por exemplo. E aí tem outros fatores também, custo de vida na cidade, a passagem para esse local. Então, cidades vai depender de muitos fatores que você precisa considerar, entender um pouquinho, para você conseguir decidir, vou para tal lugar. Por exemplo, Malta. Malta é um intercâmbio de idioma de inglês, porém na cidade eles falam outros idiomas, então não necessariamente você vai falar inglês 100% do tempo enquanto você está na cidade no país. Então, é só um exemplo que eu dei de coisas que vocês precisam considerar. E aí eu pedi orçamento para Nova York, pedi para Toronto também, que se não me engano é o mesmo fuso horário de Nova York, é muito parecido aqui com o Brasil. Mas pedi orçamento de África do Sul, por exemplo, que tem um custo de vida menor, para entender se financeiramente seria melhor. Então são possibilidades aí que eu tirei, que eu dei uma olhadinha, e eu acabei fechando por Nova York. Eu vou para Nova York de novo, vocês acompanharam a minha viagem aqui, mas eu vou voltar para lá para realmente ter essa imersão como um local, digamos assim, né, de morando lá um tempinho. Então eu vou voltar para Nova York. Próximo tópico do intercâmbio. Quanto tempo ficar nesse intercâmbio? Isso é muito relativo, na verdade, assim, né? Depende muito do quão disposto você tá financeiramente e para passar esse tempo fora do país, né? Os intercâmbios, geralmente, eles são por semanas. Então, você pode fechar 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 30 semanas. Então, é sempre semanalmente. Geralmente, as pessoas tiram 4 semanas, porque em um mês é um tempo ali relativamente mínimo, né, de você aprender algo. Obviamente que você não vai sair fluente, e o quão mais ou máximo você puder ficar, melhor para você, e você vai ter mais tempo para aprender, né? Então eu acabei fazendo orçamentos para 4 semanas, que era o meu mínimo, e 3 meses, 12 semanas, que seria o meu máximo ali para eu entender que talvez eu conseguisse financeiramente dar conta. Aí 4 semanas eu conseguia, para mim foi tranquilo, só que eu achava pouco tempo para ficar, por exemplo, então eu queria ficar o máximo que eu conseguisse. E 12 semanas financeiramente já ficaria muito mais apertado, assim, porque não é só o valor do intercâmbio que você fecha ali com a agência que você tem que levar em consideração, tem outros gastos, né? Então, passagem, hospedagem, alimentação, custo de vida, então tem muita coisa. Então, 12 semanas para mim seria um pouco demais. Até porque depois eu vou entrar em outro tópico que também impacta bastante nisso. Então, eu acabei vendo que 4 semanas seria muito pouco, e aí eu fui pedindo orçamentos de semanas a mais. Então, então 5 semanas, será que eu consigo? 6, 7? E aí eu acabei fechando 6 semanas. Então, eu vou ficar 6 semanas em Nova York para estudar inglês,
porque eu acho que já é um tempo legal, obviamente é mais do que 4, eu vou aprender em 2 semanas muito mais. Não vai ser as 12 que eu queria, mas também acho que 6 semanas está excelente para ter essa vivência com o idioma e ter essa fluidez ali, que é o que eu preciso e que eu almejo ter. Tem um outro tópico do intercâmbio que eu até fiz um ganchinho agora há pouco, que é a questão de como vai ficar a minha vida e meu trabalho fazendo esse intercâmbio, que eu acho que são temas que você precisa considerar nessa decisão. Então, se você vai ficar muito tempo, tá, como é que vai ficar a sua vida aqui no Brasil? Você vai entregar o seu apartamento, você vai continuar pagando o aluguel daqui e aí tendo que pagar uma acomodação fora, e seu trabalho, você vai conseguir continuar no seu trabalho atual, caso você trabalhe, você vai trabalhar fora para o seu emprego daqui ou não vai trabalhar. Então você precisa sempre considerar todos esses temas da sua vida, ali, da sua rotina, do seu dia a dia, para ver se isso vai impactar positivamente ou não no seu intercâmbio e nas suas decisões. Não só financeiramente, mas de logística, né? Então, tem que pagar, continuar pagando suas contas daqui, tá? Quem que vai pagar? Como que você vai fazer isso? Então, às vezes, mais de 4 semanas ali, que é um período mais normal, por exemplo, férias de 30 dias, que é o máximo que a gente tem de férias, você tem que já começar a planejar um pouquinho mais para que isso não afete a sua experiência de estudar fora. Então, 6 semanas para mim foi um tempo ótimo, assim, que eu consigo continuar no meu trabalho atual. Eu vou tirar férias e licença para ficar só estudando lá fora esse período. Mas quando eu voltar, eu vou continuar no meu trabalho, vou continuar aqui no meu apartamento. Então, 6 semanas para mim foi um período super ok para eu continuar com a minha vida, digamos assim, né? Então, eu vou, estudo, volto e sigo como eu estava. A partir de agora, eu vou falar sobre alguns tópicos que você tem que considerar na hora de fechar o intercâmbio, tá? Então, por exemplo, visto. Eu, no caso, vou para os Estados Unidos, então os Estados Unidos precisa de um visto. E aí o visto pode ser de estudante ou um visto até de turista, eu vou explicar um pouquinho a diferença. Nos Estados Unidos, você pode estudar até 20 horas semanais com o visto normal de turista, que é o meu, no caso. Então, eu estou indo para estudar meio período, que é 20 horas semanais. Se você quisesse fazer um curso mais intensivo, de ficar mais tempo estudando ao longo do dia e da semana, você precisaria tirar um visto de estudante. Aí um visto à parte, você tem que fazer todo o processo de visto aí só para estudar lá fora, esse período maior que eles permitem, né? Então eu, para não ter esse processo a mais, decidi fazer esse intercâmbio menorzinho de 20 horas semanais, que é o mais comum, que aí eu consigo fazer com o meu visto de estudante. Outros países, às vezes, não precisa de ter um visto se você for ficar pouco tempo, ou se você for ficar muito tempo, que nem esses de 6, 8 meses, aí provavelmente você vai ter que tirar algum visto, mas é bom você sempre dar uma olhadinha, pesquisar, ver com a agência que talvez você for tratar, para ver o que precisa relacionado a isso, porque depende muito do país e do tempo ali do curso que você vai ficar. O próximo tópico é a acomodação, então hospedagem, né? Então durante o intercâmbio, onde que você vai ficar? Quando a gente viaja, geralmente a gente fica em hostel, hotel, só que esses são locais muito caros para você ficar muito tempo, muitas semanas, né? Então no intercâmbio, geralmente ou você fica numa casa de estudante, que chama, ou você fica em uma casa de família, por exemplo, ou se você quiser e tiver condições, você vai por conta própria atrás de algum local, um Airbnb, hotel, hostel, aí você pode ir atrás do que quiser. Geralmente as agências de intercâmbio, elas oferecem casa de estudante ou casa de família, dependendo se o país ou se a escola tem esse modelo, né? Eu, no caso, eu vou ficar numa casa de família. Então é mais um momento ali incrível para poder conversar com aquela família, praticar o meu inglês. Então esse é um grande benefício de você ficar em uma homestay, que chama, né? Casa de família. Então esse vai ser o meu modelo. Mas eu também fiz orçamento para casa de estudante e tudo mais, mas casa de família acaba sendo também mais barato financeiramente. Então eu acho que além de você praticar mais o inglês, custa menos. Então eu achei que seria uma boa opção. Outro tema para considerar são as refeições, o quanto que você vai gastar com a alimentação lá fora. Você ainda por muito tempo tem que se planejar, porque é café da manhã, almoço, jantar e mais o que quiser gastar, né? No caso de casa de família, especificamente nesse meu curso, nessa minha escola, agência, a casa de família oferece café da manhã e jantar. Então já tem mais esse gasto aí incluso que eu não teria que pagar extra.
Então eu vou pagar só em almoço e no que mais eu quiser comprar ao longo das semanas, assim. Então acho que para mim fechou super. A casa de família pelos benefícios que eu já comentei, tendo mais essa alimentação de café da manhã e jantar, que são duas grandes refeições. E aí você precisa sempre ver com a sua agência e com o local, assim. Casa de estudante geralmente não tem nenhuma alimentação inclusa, aí você tem que arcar com todo esse gasto, né, durante todos os dias. Então você tem que planejar muito bem. Então, se você for fechar com uma agência, veja essas opções de acomodação e o que elas oferecem enquanto refeição. Porque refeição, dependendo do local, da cidade, pode ser muito caro. Então, se você tiver que gastar com todas elas durante todos os dias, o valor pode ficar muito alto. Seguro viagem. Você também tem sempre que considerar um seguro viagem aí para qualquer viagem que você for fazer, intercâmbio também. Ainda mais intercâmbio, na verdade, porque você vai ficar muito tempo fora, então a possibilidade de você precisar passar por algum procedimento, fazer alguma coisa, acontecer algum problema, é um pouquinho maior do que você ficar pouco tempo. Nem todo país, nem toda cidade é obrigatório ter um seguro viagem para você conseguir entrar. Estados Unidos, por exemplo, não é obrigatório, Europa é obrigatório. Mas é sempre bom você ter ali na manga, porque o serviço de médico, né, de atendimento fora do país é muito caro. Então, se você precisar, você pagaria muito, muito, muito caro para ter um atendimento ou ter um problema resolvido. Então, é bom você ter essa garantia. Geralmente não é muito caro um serviço de seguro viagem, né? Mas como o intercâmbio você fica muito tempo, ele acaba sendo um pouco mais. Mas veja na agência também que você for fechar, quanto é o custo com eles o seguro, se vale a pena. No meu caso, eu fechei já o seguro viagem junto ali no pacote. Ele vale muito mais a pena financeiramente do que eu fechar por conta própria. Mas dê uma olhadinha, assim, acho que é um item muito importante que você tem que considerar, porque não dá para viajar sem você precisar e aí não ter e aí ter que arcar com isso. E aí, como últimos gastos, esses já não estão inclusos na agência, até alguns poderiam estar. Então, por exemplo, passagem aérea. Eu não fechei com a agência, eu fechei por conta própria, porque passagem tem muita promoção, às vezes a gente consegue mais barato, a agência coloca um pouquinho a mais, que é para dar o suporte um pouco maior, né, a nível de passagem, que eventualmente tem problema, mas eu preferi fechar por conta. Então, eu fechei todo o pacote, paguei todo o meu intercâmbio com a agência, e depois eu fui atrás da passagem específica que eu precisava para os dias que eu precisava. Então, passagem é o custo extra no meu caso, mas se você quiser, você pode fechar junto no seu pacote. Então, deixe tudo bem acertado ali com a agência do que está incluso e o que você vai pagar. Depois da passagem tem chip de internet, então não dá para você viajar e ficar sem internet, acho que é primordial você ter, então o chip acaba sendo muito importante. Eu confesso que eu não sei, por exemplo, um intercâmbio de 8 meses, como que funciona a internet. Então, não saberia dizer. Geralmente eu faço viagens curtas e nessa que eu vou ficar 6 semanas, eu ainda consegui comprar chip para 6 semanas, por exemplo, que é um período relativamente pequeno ainda. Então, com muitos meses, eu não saberia dizer exatamente como funciona ou qual a melhor maneira de você ter internet no seu celular. Eu sei que às vezes, por exemplo, eu vou ficar numa casa de família. Na família, com certeza deve ter internet, mas eventualmente a internet eles podem cobrar a parte como um serviço, assim. Então, às vezes eles podem cobrar a internet, lavar e secar roupa. Então, você tem que combinar isso com a família. Eu, como já costumo comprar chip para as minhas viagens, eu acho super ok usar, funciona, sempre foi maravilhoso, então eu preferi comprar. E geralmente chip de internet dura até 30 dias, então, por exemplo, eu vou ficar, acho que 43 dias, se não me engano. Então eu comprei 30, um de 30 e um de 13 dias, então eu só troco. Então eu preferi comprar a parte e comprar chip normal, como eu sempre faço, porque é período ainda pequeno, né? Se fosse muitos meses, eu teria que ir atrás de uma outra maneira, talvez, porque chip é um pouquinho caro, porque geralmente é em dólar, né? Então se você ficar muitos meses, tem que comprar muitos, ou um período muito longo. Então, se você for fazer um desses maiores, dê uma olhadinha como que é a melhor maneira de você ter internet. Mas num período pequeno, acho que o chip resolve. E aí, como último tópico de qualquer viagem, de um intercâmbio, você tem que pensar na moeda, né? Então, você tem que talvez tentar entender qual que é o custo de vida nessa cidade, nesse país. Geralmente, as agências já te passam um valor mínimo que você tem que levar, porque alguns países pedem uma quantia necessária. Então, Estados Unidos, por exemplo, não pede, mas eles recomendam no mínimo $50 por dia, por exemplo.
E aí, Europa e Irlanda, se não me engano, pede no mínimo uns 4.000 euros, alguma coisa assim, não sei com certeza. Então, sempre dê uma pesquisadinha se existe um valor mínimo que eles exigem, obrigam, ou se eles recomendam. E aí, siga esse recomendado, porque é sempre muito bom, assim. Então, moeda é um custo muito alto, que ainda mais a nossa que é muito desvalorizada. Então, você precisa considerar muito bem na hora de fechar o intercâmbio. Porque pode ser uma pegadinha, porque às vezes você vê um intercâmbio de 8 meses, 15 mil reais. Beleza, talvez os 15 mil você consiga pagar, mas aí junta com todos os outros gastos, passagem, chip, acomodação, que às vezes não está incluso, mais a moeda que você tem que levar. Esses 15 viram 30, 40, 50, 60 mil, sabe? Então, considere todos os itens que eu falei aqui ao longo do vídeo, porque com eles você consegue ter uma noção real de quanto vai custar, quanto você vai conseguir levar e fazer essas previsões para que seja mais confortável para você e não seja um gasto, não seja uma dívida, seja mais realmente um investimento. Você vai estar investindo para o seu futuro, para o seu aprendizado. Você também não pode se apertar, não pode fazer isso e voltar cheio de dívida e depois não conseguir pagar, sabe? Então tem que se planejar certinho para que dê tudo certo e você fique tranquilo, calmo e aproveite ao máximo a sua experiência. E aí, para fechar, acho que a pergunta que todos vocês mais querem saber, que sempre me perguntam, sempre que eu comento que eu vou fazer intercâmbio, é: quanto custa? É muito caro? Olha, vou ser sincero, é caro, assim, mas é um investimento, né, para a vida, como eu comentei. Então, o inglês ele é super importante para você conseguir um emprego, crescer na carreira, talvez um dia morar fora. Então, é muito legal ter esse conhecimento. Então, você tem que encarar sempre como um investimento que você está fazendo para você e para sua vida, para sua carreira, sabe? Então, o intercâmbio, por exemplo, que eu fechei, vamos lá, vamos recapitular. Eu fechei um intercâmbio de 6 semanas para Nova York, nos Estados Unidos, com acomodação inclusa, café da manhã e jantar, mais seguro viagem. Custou 18.500 mais ou menos. Então já tem quase tudo aí incluso. O que falta foi passagem, o chip e a moeda que eu vou levar para gastar lá, com almoço e com o que mais eu quiser. Então é isso, gente. Esse é o meu intercâmbio, que eu vou fazer ainda daqui 2 dias. Eu tô indo agora dia 2 de setembro para Nova York, aí eu fico até dia 15 de outubro, então vai dar aí quase 45 dias, 6 semanas. Vou aproveitar muito, vou tentar postar muita coisa, muito conteúdo aqui para vocês. Não só do meu dia a dia em Nova York, que vocês acompanharam um pouquinho na minha outra viagem, mas eu vou, obviamente, aproveitar e conhecer muito mais coisas, porque é uma cidade incrível. Mas também falar do meu intercâmbio, de como está sendo aí ao longo das semanas essa experiência, né? Do tipo, como que é a escola, como que é a família, como que é lidar com esse intercâmbio fora do país. Passar as minhas percepções também para quem estiver pensando em fazer, não só para Nova York, mas um intercâmbio para sua vida em qualquer outro local. Acho que essas experiências são super válidas, né? Eu, quando estava planejando, eu sempre pesquisava no YouTube vídeos de intercambistas, de pessoas que foram estudar, foram viver essa experiência, para eu ter uma noção de como que é aquele meu planejamento que eu gosto de ter, sabe? Do tipo, se eu conheci, entendi um pouquinho, eu fico mais calmo de como isso vai ser. Então eu espero conseguir passar isso para vocês, para que quem sabe um dia vocês também realizem esse sonho, essa vontade, que é super possível, basta se planejar, se organizar e pensar certinho em tudo. Então valeu, gente. Sábado eu chego em Nova York, daqui a 3 dias para viver essa experiência e eu compartilho aqui com vocês. Até mais. Tchau.